quando eu cheguei para o flamenco, eu era professora de dança moderna, já coreografava, eu tinha uma bagagem de dança moderna e de dança contemporânea e de uma boa base de balé clássico. Então, quando eu cheguei para dançar flamenco, eu já tinha um corpo mais maduro, no sentido de que já se expressava de uma outra maneira. É uma expressividade diferente. Por muito tempo eu quis ser flamenca pura e neguei um pouco isso, busquei essa estética do flamenco mais barroco, de uma linguagem mais flamenca, andaluza do sul. Fui muito para a Espanha, estudei muito e quis muito me apropriar dessa linguagem. Depois que eu senti que eu já tinha bebido aquela fonte muito, já tinha mergulhado nela e estava realmente com propriedade para poder brincar, a minha essência veio à tona. A gente vai ficando mais velho e, na verdade, a minha essência é essa bailarina que vai misturar e que vai fazer fusão, e que os projetos meus, todos os meus espetáculos acabam indo por esse caminho. Eu fiz uma viagem para Nova York e me apaixonei pela cidade, e quando eu voltei, eu fiquei com muito desejo de colocar uma cidade no palco, uma estética de uma cidade, uma estética urbana nesse flamenco. Tirar um pouco realmente esse barroco até da roupa, esse rococó, e trazer essas mulheres fortes e essas mulheres que estão aí trabalhando, vivendo a vida. Comecei a estudar as cidades todas, comecei a estudar São Paulo, comecei a estudar arquitetura e urbanismo e achei algumas pessoas interessantíssimas que falavam sobre a cidade. Uma psicanalista que falava que a cidade era a nossa última pele. A rua é esse espaço de fronteira entre eu e o outro, e como que essas relações se dão hoje em dia e como se davam antigamente. E nessa busca eu encontrei esse livro, que foi a inspiração para o meu trabalho, que é Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense, do Georges Perec, que é um francês, e que em 1974 fez essa experiência de ficar 3 dias seguidos em Saint-Sulpice, cada hora de um ponto da cidade, observando a cidade e anotando tudo que ele via. Esse livro me comoveu, porque ele tem uma poesia incrível e é a vida. Em nenhum momento é um roteiro de nada, é a vida. Ele foi relatando a vida com muito bom humor, dividindo as cidades pelas passagens dos ônibus, e eu achei o meu roteiro. Eu falei, é por aí que eu vou, quero me inspirar nessa época, nesse lugar, e cruzar com a cidade de São Paulo. E essas camadas todas dessa cidade, essa cidade dentro de cada um também, a nossa relação hoje em dia, a relação com o celular, a relação com as nossas coisas, como a gente caminha pela rua. Mas eu sabia que eu queria usar a linguagem do flamenco. Eu queria tentar achar esse meio do caminho o mais natural possível. Mulheres fortes, o flamenco é forte, por mais que a gente tente achar esse equilíbrio, ele tem força, mas eu queria tirar o rosto flamenco, eu queria tirar a expressão do flamenco tradicional, eu queria deixar o mais natural possível. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os elementos do flamenco estão todos lá, se você olhar, mas eles estão de outro jeito, com uma outra cara. E a cidade meio com o pano de fundo, ela é subjetiva, é uma cidade que você pode projetar cada uma a sua. O ônibus 875C/1 tem 53 paradas, partindo do terminal Lapa. E o sapateado muito trabalhado em cima de uma bateria, por exemplo, frenética. Eu trouxe uma trilha de um músico incrível que chama Roberto Angerosa, que fez uma trilha para o espetáculo, e eu não queria uma sonoridade de cajón, por exemplo, que é uma sonoridade do tacón, que a gente estaria acostumada, de madeira. Eu queria essa lata, sabe? Que remete a essa coisa mais rock and roll da cidade. Eu tenho 4 músicos incríveis nessa trilha, que 3 fizeram
né, originais para o espetáculo, e o primeiro, que é o Fernando de la Rua, que eu usei uma música dele que eu amo, uma outra trilha que foi a bateria gravada no estúdio com o Roberto Gerosa, depois tem um violão flamenco, um solo de violão, um tema todo só de violão, que é um momento onde corporalmente é a parte mais contemporânea, que é puro improviso, e é uma linguagem muito contemporânea no momento musical mais flamenco. Então eu também quis esse contraste de linguagem, o violão mais flamenco, na linguagem corporal mais livre, mais contemporânea. De um outro músico, que é o Alexandre Ribeiro, que é a trilha do Leque, que é esse calor urbano, que o Ale é um gênio, ele gravou várias camadas de clarinete Clarone, também todas em cima da movimentação, e dá essa sonoridade desse calor de dentro do metrô, que parece que está vindo um bafo quente da rua, do chão, do asfalto, né? Dessa vez eu tive a certeza que eu queria ajuda, que eu queria trabalhar com alguém me provocando e ao mesmo tempo trabalhando os corpos realmente de outra maneira. E eu achei que era legal a gente trazer alguém de fora com essa visão e com essa maneira de trabalhar para modificar realmente o nosso jeito de comunicar. Eu fui trabalhando a confiança no método, de como relaxar esse corpo, os corpos, né? Não só o físico, mas também o mental, de que elas eram capazes de produzir, de trazer o movimento pela sensação, pela imagem, né? Isso, eu acho que a palavra é confiança. Tem mobilidade. Será que é possível encontrar essa mobilidade com o salto? E as bailarinas, você falando que tem essa relação muito presa com a música, né? Então, como achar esse jeito, essa liberdade também, né? Dessas bailarinas, outra maneira de improvisar. Isso é construção de linguagem, né? Uns 3 meses depois, elas começaram a entender e até ter esse impulso de improvisadora também. Esse encontro também desse método, desse alinhamento da dança flamenca com a escuta sensorial é da gente tirar esse corpo rígido ou mesmo formal da interpretação, mas tem um engajamento sensorial de escuta, né? Desse movimento tá engajado ali, tá numa escuta interna e não numa representação do que quer que seja. E quando a gente tem essa escuta interna, essa estrutura, esse suporte orgânico, a gente vai trazendo presença e vai falando de emoção no engajamento e não numa forma, não numa interpretação. O Juan, quando eu conheci e estudei durante uma semana com ele pela primeira vez a história do flamenco e me apropriei da história, eu me senti muito mais livre para criar, muito mais livre para fazer o meu, sem medos de estar tocando num assunto que não me pertencia. Ele deixa isso muito claro, ele é um espanhol que
vai autorizando o mundo inteiro a poder se expressar com o flamenco de alguma maneira. Porque historicamente o flamenco é isso, ele é essa fusão de milhões de culturas. O flamenco ele não é somente de um povo, inclusive ele é patrimônio da humanidade, mas a gente, de alguma maneira, aqui no Brasil, tão longe da Espanha, fica sempre com uma sensação de não pertencer. Y por supuesto, claro, el flamenco no es patrimonio de nadie, no es patrimonio de nadie en el sentido de que no es patrimonio de ninguna etnia, ni de ningún grupo social, ni de los ricos, ni de los pobres, ni de ningún barrio, ni de ningún... El flamenco nace con vocación de periferia, ¿verdad? Porque viene del bajismo, ¿no? De los bajos, que eran gente de barrio, ¿verdad? Entonces no se puede localizar en ningún centro geográfico concreto, ni se puede localizar en ninguna etnia, en ningún grupo social, en absoluto. El flamenco es de quien lo ama, por supuesto. Sí, es de los artistas que hacéis el flamenco. Ele veio para São Paulo, a gente fez um encontro pequeno dentro do estúdio para falar sobre as 4 emoções do flamenco, que também são tão interessantes, porque a gente fala desses afetos a partir dos palos, que são os ritmos flamencos. Depois a gente fez 3 dias de encontro com mais de 60 pessoas por dia lá dentro da Galeria Olido, e aí sim ele fez todo um caminho da história do baile até os tempos de hoje. E contextualizando historicamente o que estava acontecendo naquele momento no mundo, foi muito rico, deixando claro a influência americana que tem na nossa história, na história do flamenco. Isso acaba que a gente se apropria um pouco mais, meio um pouco nosso também. Vuelve a España la contradanza que había ido a América, vuelve a España con el nombre de tango, con el nombre de tango de negros o tango americano, ¿no? Cuando llega a España lo interpretaban exclusivamente artistas negros. Para quem nunca fez flamenco, é uma emoção para mim, porque eu vejo como as pessoas estão à flor da pele, como a gente precisa puxar o fio para as pessoas se expressarem. E o flamenco é afeto puro. E a gente vai trabalhando muito esse feminino, a gente trabalha muito essa relação das pessoas consigo mesmo, com o seu corpo, com o outro, com o olhar do outro. Eu trabalho as oficinas em roda exatamente para as pessoas estarem exercitando, olhar o outro e serem vistas, estarem ali naquele lugar e serem vistas, existirem, nesse sentido de ser visto. Eu existo. Durante o processo, a proposta foram 3 oficinas, uma com quem nunca tinha tido contato com dança flamenca, uma com quem era ator, bailarino das artes cênicas, que tivesse vontade de conhecer essa linguagem, e uma para bailarinos de dança flamenca que tinham vontade de conhecer essa linguagem um pouco mais contemporânea, essa maneira de pensar, maneira de coreografar, essa maneira de pensar um movimento mais contemporâneo. E nessa oficina eu senti que as pessoas foram relaxando e se apropriando de uma linguagem que elas já tinham, vendo de um outro ponto de vista, coreografando elas podendo improvisar, pensar em improviso de outro jeito. Aí, na verdade, o passo é uma mera desculpa, né, para o encontro, na verdade, para se conhecer, para olhar o outro, para se olhar. Da luz do espetáculo, do concreto, eu tinha vontade de trabalhar com uma designer de luz para criar não só uma ambientação, mas cenas, a luz específica para cada cena. E eu tive o prazer de conhecer a Miló Martins, que é uma iluminadora genial, uma criadora genial, e que bateu uma bola incrível com o Marquito Giglio, que é da Palhaçada Atelier, que trabalha comigo a vida toda. Eles criaram uma luz que eu acho que é 50% do espetáculo, realmente. E foi muito rico. Ela trouxe para mim uma cena muito mais evidente de cada coisa, sabe?
mas elas estavam lá e foi um prazer trabalhar com eles. O concreto ele foi criado para o teatro, mas o tempo inteiro eu namorei a rua, experimentar fazer na rua, e a gente fez 2 experimentações na Avenida Paulista e no centro da cidade. E foi muito potente, muito mesmo. Eu acho que o concreto, ele pode ser feito na rua, em qualquer lugar, e a gente vai quebrar com essa relação do dia a dia das pessoas, trazendo o dia a dia poético delas em formato de cena. E trazer esse barulho que o flamenco faz, um barulho a mais, é mais uma camada sonora na cidade. Eu amei ter feito na rua e eu acho que ele foi feito para teatro e para espaço aberto, para estar na rua, onde as pessoas estão passando. Aliás, eu acho que a arte tem que invadir cada vez mais. As coisas precisam acontecer na rua para a gente ter cada vez menos medo de estar na rua e se relacionar com as pessoas.